Se você tem ações diretamente nos Estados Unidos ou se você carrega BDRs na B3 aqui no Brasil, é extremamente importante você saber o posicionamento do Mike Wilson, que é o CIO e analista-chefe de ações do Morgan Stanley, que é um dos principais bancos de investimento nos Estados Unidos, e é uma análise muito otimista e animadora, apesar dos valuations elevados nos Estados Unidos. E faço uma ressalva, o Mike Wilson sempre foi um analista muito mais conservador e normalmente sempre mais defensivo que o restante da média dos analistas de Wall Street, mas neste caso, ele tem uma visão bastante ponderada e razoável e acredita que 2026 tende a ser um ano excelente para equities, para ativos de risco nos Estados Unidos, porque verifica que tanto do aspecto econômico, atividade pujante ainda forte, do aspecto fiscal, também uma expansão fiscal do governo americano, mas também no aspecto da política monetária, uma política monetária acomodatícia, bem frouxa e que tende a ter cortes ao longo do ano. Todos esses fatores beneficiam os ativos de risco e aí principalmente equities, que é objeto de análise do CIO do Morgan Stanley, e faz uma ênfase que há uma concentração ainda em AI. Ele vê AI como um fator, AI aqui eu me refiro à inteligência artificial, ele vê a inteligência artificial como um fator importantíssimo no ganho de produtividade das empresas e entende que neste ano de 2026 nós veremos uma dissipação em ganhos de produtividade advindos da IA nas empresas dos mais diversos setores, principalmente o setor financeiro, que ele entende que vai se beneficiar da queda de juros, da desregulamentação e dessa inserção da inteligência artificial nos processos internos dessas empresas e por consequência vão levar a maior rentabilidade de bancos e empresas do setor financeiro, private equity, entre outros players. E tudo isso corrobora, portanto, uma visão ainda otimista com os Estados Unidos. Fechamos o ano em 2025 com a apreensão, será que temos uma bolha de inteligência artificial? Será que temos uma precificação extremamente elevada na Bolsa Americana? Mas não, na visão de Mike Wilson, nós teremos agora uma dissipação desse valuation que vai ter um broadening out, vai ter um espalhamento da valorização agora para outros setores que até então estavam muito concentrados em poucas empresas de tecnologia que estavam com uma representação muito expressiva do índice, praticamente 45%, e agora, na visão de Mike Wilson, haverá, portanto, o espraiamento dessa valorização para as outras empresas que fazem parte da Bolsa norte-americana. Ele destaca ainda o setor de consumo, destaca também o setor industrial em razão do onshoring, que é a vinda das cadeias de produção para os Estados Unidos, para que não haja um risco geopolítico de dependência de países que eventualmente poderiam cortar a cadeia de suprimento dos Estados Unidos. E aqui, claro, nós estamos fazendo referência mais à preocupação que os americanos têm com a produção na China, e tudo isso corrobora, portanto, a análise de Mike Wilson para que haja um ano muito favorável, com ventos favoráveis para os norte-americanos e que leva, portanto, o Morgan Stanley a colocar uma valorização de 2 dígitos dos lucros das empresas norte-americanas, o que pode levar, portanto, o S&P na casa de 7.500 pontos, 7.700 pontos. Alguns bancos de investimento já cogitaram até 8.000 pontos no final de 2026 para o S&P 500. E esse é um tema muito interessante para o investidor brasileiro, porque hoje o investidor consegue acessar a Bolsa Americana por diversos meios, com muita facilidade, pelas corretoras aqui no Brasil, pelas BDRs que são oferecidas pela B3 ou até por corretoras que disponibilizam diretamente o investimento nos Estados Unidos. E, portanto, assim como as corretoras preveem um ótimo ano de 2026 para os ativos de risco do Brasil e para os mercados emergentes, também temos ainda vento favorável no mercado norte-americano, com a abertura da valorização e da apreciação das ações para além do setor de tecnologia, que é, por enquanto, até o momento, o setor que se beneficiou mais da onda da inteligência artificial, e que agora, para que essa tendência até se mantenha forte e vigorosa, é necessário verificar que os outros setores também sejam beneficiados por essa nova revolução tecnológica, que certamente não é uma mera especulação, certamente nós já vemos um benefício por boa parte das companhias, já há métricas, inclusive, de que as empresas nos Estados Unidos nunca foram tão rentáveis como elas são hoje. Existe uma métrica de geração de receita por colaborador e nunca as empresas norte-americanas tiveram uma geração de receita por colaborador tão alta como nos dias de hoje. Chegou-se a um nível muito expressivo com a onda da nuvem, que foi nos anos de 2010, a década de 2010, com o aprofundamento da onda de nuvem, e aí eu me refiro à Amazon Web Service, a Microsoft Azure, o próprio Google Cloud, que também trouxeram muita produtividade para as empresas, e agora a onda de AI, que na minha visão
visão, é muito mais impactante do que a onda da nuvem e talvez seja mais próxima, mais similar à onda do que foi a internet nos anos 2000. Claro, nos anos 2000 também tivemos a bolha da internet. Os excessos no ciclo de capital, os chamados malinvestments, que o Hayek sempre tratava na sua obra do ciclo de capital, sempre isso vai acontecer. Claro que sempre nós vamos verificar investimentos ou especulativos ou investimentos mal sucedidos. Isso faz parte do ciclo de capital, é natural, mas que é uma tendência estrutural com ganhos efetivos de produtividade, isso é inegável e por isso eu penso também, assim como o Mike Wilson, que nós vamos verificar a confirmação, a concretização dos ganhos de produtividade da inteligência artificial, alargando para os setores mais amplos da economia norte-americana e também aqui no Brasil, que ainda temos um uso bem incipiente e que ainda poderemos ver muito ganho de produtividade também com a introdução da tecnologia na cadeia de produção das empresas em geral, seja de prestadores de serviços, seja de empresas produtoras de bens em geral. Nós certamente teremos um benefício com essa tendência e é por isso que os analistas, de um modo geral, estão bastante animados com os Estados Unidos, um PIB potencial bem acima da média, muitos já prevêem até um PIB de 2,5% para o ano de 2026, um desemprego bem contido, não prevém, assim como o Michael Wilson também não prevém um aumento expressivo do desemprego, o que leva a uma política monetária acomodatícia e que vai levar ao estímulo do investimento em renda variável, em ativos alternativos como private equity, tudo favorecendo a bolsa americana. Se você tiver interesse nesses assuntos, aqui no meu canal já temos vários vídeos sobre investimento no exterior, investimento nos Estados Unidos, em empresas americanas, diversificação patrimonial em outras moedas e certamente nós faremos mais conteúdos desse tipo nas próximas semanas, então não deixe de seguir o canal e fique atento aos próximos vídeos que nós vamos carregar para mais assuntos ligados a investimento, direito, economia, proteção patrimonial e diversificação.